Então, para nós encerrarmos mais esse momento de oração, nós vamos deixar essa reflexão, desta vez baseada no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 45, quando diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Ele, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes. O seu coração estava endurecido. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como reflexão, baseada nesse texto do Evangelho de Marcos, diz respeito ao modo, à ação como Deus, como Jesus Cristo, atua junto àqueles que o temem, junto àqueles que colocam nele a sua confiança, a sua fé, nas mais diferentes, nas mais difíceis situações. Então, desse texto, eu deixo aqui duas observações a respeito da maneira como Jesus agiu em relação aos seus discípulos. Só falando um pouco do contexto, esse texto aqui, ele fala do momento, logo após o primeiro milagre que Jesus realiza, da multiplicação de pães e peixes. Então ele realiza aquele milagre, multiplica pães e peixes, alimenta a multidão, e nos diz o verso 45 que logo depois desse evento, ele ordena para que os seus discípulos atravessem o mar da Galileia. Eles estavam em uma das margens, então ele ordena para que os seus discípulos atravessem o mar, né, peguem o barco, atravessem o mar para a outra margem. Enquanto isso, Jesus ficaria ali, era uma parte da região do mar da Galileia, uma das margens onde havia montes, montanhas por ali, e os discípulos assim obedecem, pegam o barco, entram nele e começam a atravessar para o lado oposto. E Jesus fica orando, né, com o plano de depois encontrar com eles lá do outro lado. Observando o que o texto nos mostra, o que o texto nos relata, o fato é que nessa travessia os discípulos se depararam com ventos contrários, muito provavelmente produzindo a partir disso grandes ondas, e eles acabam ficando no meio do Mar da Galileia, né, remando contra o vento, e eles não conseguiam mais seguir em frente. E pelo que fala o texto, isso demorou bastante, né? Então isso foi no final da tarde, quando eles começaram a fazer a travessia, e chega até alta madrugada e eles continuam no meio daquele mar, em meio a um vento tempestuoso, ondas altas. Eles não conseguem simplesmente sair do lugar, né? E remam e não saem daquele lugar. O que provavelmente se passava na cabeça daqueles discípulos era o temor, né, de acabarem naufragando, né? Diante daquela situação, o medo era tão grande que o texto vai dizer que quando Jesus se aproxima deles, eles pensam que é um fantasma, né? Eles gritam de medo diante da visão de Jesus Cristo, né? Então a situação que eles estavam passando era uma situação crítica. As suas vidas estavam correndo grande perigo, né? E eu chamo a atenção aqui para a maneira de Jesus agir. Nos diz o texto bíblico que Jesus, ele vê, né, os seus discípulos, no versículo 48, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário,
por volta da quarta vigília da noite, madrugada, né, entre meia-noite e 6 da manhã, veio ter com eles andando por sobre o mar. Então o texto diz que Jesus, do alto do monte onde ele estava orando, ele viu os seus discípulos em dificuldade. Aparentemente uma ação banal, né? Mas observe os detalhes do texto, que Jesus vê os seus discípulos de madrugada, né? Então eu estava muito longe, né, no meio do mar da Galileia, e além da distância havia um outro fator aí de dificuldade, que era madrugada, escuro, né? Então, para enxergar os discípulos naquela situação, né, não era nada fácil, era extremamente complicado. Mas o texto enfatiza isso, que Jesus viu os seus discípulos. Mesmo longe, né, mesmo com a dificuldade da escuridão, né, um vento que soprava e que impedia que aqueles discípulos seguissem adiante, mesmo assim Jesus avistou os seus discípulos. Então isso nos aponta para o fato de que, independente de onde nós estivermos, independente da situação pela qual nós estejamos passando, por mais difícil, por mais densa que sejam as trevas que podem estar nesse momento nas nossas vidas, isso não impede que Deus enxergue onde nós estamos. Nós somos amados demais por Deus, nós somos preciosos aos olhos de Deus, assim como aqueles seus discípulos eram naquele momento, e nada impediu que Jesus Cristo visse os seus discípulos e a situação difícil pela qual eles estavam passando. Então não há distância, não há trevas fortes o suficiente para impedirem que Deus não enxergue a cada um de nós, a cada um daqueles que temem a Ele, a cada um daqueles que entregam a sua vida e põem nele a sua confiança. Jesus Cristo viu os seus discípulos em plena madrugada, distante, mas ele viu que os seus discípulos estavam passando por dificuldade. E um segundo fator que eu chamo a atenção aqui do texto é que Jesus vai em direção aos seus discípulos. Então ele precisa descer aquele monte, e havia um grande obstáculo, não só a questão da distância, né? A dificuldade maior não era a distância. A dificuldade é que o que separava Jesus dos seus discípulos naquele momento eram as águas. Então havia um obstáculo enorme. Então como ajudar os seus discípulos? Então simplesmente Jesus caminha por sobre as águas, se coloca ao lado do barco. O medo dos discípulos, o cansaço que eles estavam enfrentando, horas e horas remando contra aquele vento e não conseguindo sair do lugar, tudo isso fez com que os discípulos tivessem um enorme medo naquele momento e gritassem de pavor ao verem Jesus caminhando por sobre as águas, pensando que era um fantasma. E precisa Jesus falar: não, se acalmem, não temam, sou eu. E então ele entra no barco para ficar junto com os seus discípulos e os ventos cessam. Chama a atenção para a questão do obstáculo. O que separava Jesus dos seus discípulos, não só a distância, mas um percurso que teria que ser feito por sobre as águas. E isso não impediu Jesus de se dirigir aos seus discípulos e ajudá-los e salvá-los daquela situação tão delicada pela qual eles estavam passando. Então não há obstáculo que consiga impedir com que Deus atue em favor dos seus. Não há obstáculo grande o suficiente para fazer com que Deus não consiga vir até nós para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos livrar, para nos salvar. Então Jesus, naquele momento, ele não vê problema no obstáculo e simplesmente caminha por sobre as águas. Deus sempre vai dar um jeito de estar conosco. Não há problema grande o suficiente para nos separar da sua presença. Não há obstáculo grande o suficiente para impedir que Deus venha até nós para nos ajudar e nos auxiliar. Jesus simplesmente resolveu aquele problema andando por sobre as águas. De repente poderia conseguir
um outro barco e ele mesmo remar, mas o fato é que, diante daquela situação, ele não viu obstáculo grande o suficiente para poder fazer com que ele não chegasse até os seus discípulos. Jesus amava aqueles homens, Jesus amava aquele grupo de discípulos, então ele simplesmente caminha por sobre as águas para poder achegar-se a eles e poder ajudá-los e salvá-los. Então essas duas coisas trazem grande conforto ao nosso coração. Não há distância grande o suficiente, não há trevas fortes o suficiente para impedirem de Deus nos enxergar, de Deus nos ver, de Deus perceber a dificuldade e os problemas que nós enfrentamos. E não há obstáculo grande o suficiente para fazer com que ele não consiga chegar até nós para nos salvar. E eu concluo essa breve reflexão com o texto que Davi escreveu, Salmo 139, que fala da onisciência e onipotência de Deus. No versículo 7, Davi pergunta o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não há distância, não há trevas fortes o suficiente para impedirem de Deus nos enxergar. Não há distância, não há obstáculo forte o suficiente para impedir de Deus se achegar até a nós e nos livrar dos males, dos problemas, das lutas que nós enfrentamos. Que possamos descansar nisso e que Deus assim nos abençoe.